A maioria das pessoas hoje vive quebrada por dentro e nem percebe. Qualquer palavra vira gatilho, qualquer atraso gera ansiedade, qualquer olhar estranho já abala o ego. Vivemos cercados por homens adultos com estruturas emocionais frágeis, que reagem rápido demais, sentem demais, explicam demais e desmoronam por quase nada. E é exatamente por isso que um homem verdadeiramente inabalável se tornou algo tão raro e ao mesmo tempo tão poderoso. Ser inabalável não é ser frio, não é ser robótico, não é ser indiferente à vida. É outra coisa. É possuir uma mente que não treme por qualquer problema. É caminhar com firmeza mesmo quando o mundo está desmoronando ao redor. É manter presença, clareza e postura quando todos os outros já perderam o eixo. Os estoicos chamavam isso de fortaleza interior. E para eles, essa fortaleza não nascia do acaso. Ela era construída, forjada, treinada no silêncio e fortalecida na disciplina. Marco Aurélio governava um império inteiro, enquanto lidava com guerra, peste, traição, dor física e perda familiar. E ainda assim, mantinha uma serenidade quase sobrenatural. Epicteto era um escravo que vivia sob pressão constante e, ainda assim, ensinava liberdade interna. Sêneca enfrentava crises políticas mortais, mas continuava firme, claro e calculado. O que todos eles tinham em comum? Um conjunto de leis mentais que moldavam seu comportamento, suas decisões e a forma como enfrentavam o caos. Essas leis transformavam homens comuns em líderes, estrategistas e exemplos de força silenciosa. E hoje vamos destrinchar essas leis. Cada uma delas é um tijolo na fundação de um homem mentalmente inabalável. Cada uma delas afasta o descontrole, o desespero e a insegurança e aproxima você da versão mais forte, mais centrada e mais sólida de si mesmo. Se você aplicar essas leis, suas relações mudam, sua presença muda, sua energia muda. As pessoas te tratam de outra forma. O mundo reage de outra forma. Porque quando a sua mente é inabalável, o mundo deixa de ter poder sobre você. Vamos começar. Um homem inabalável não é aquele que nunca sente, é aquele que nunca é arrastado pelo que sente. O impulso é o maior inimigo da força mental. É o que faz você falar o que não queria, aceitar o que não deveria, reagir como não precisava. É o que te coloca em brigas inúteis, em discussões vazias, em promessas que você não cumpre e em decisões que você depois se arrepende. Os estoicos entendiam que a verdadeira liberdade começa exatamente no momento em que você cria distância entre o que acontece e o que você faz a respeito. Esse intervalo é onde mora a sua força. Esse intervalo é o berço do autocontrole. Esse intervalo é o que separa um homem comum de um homem inabalável. Epicteto dizia que você não controla os eventos, mas controla a interpretação deles. E essa interpretação não acontece quando você está reagindo na velocidade do impulso. Ela acontece na pausa, na respiração, no silêncio interno, onde a razão volta ao comando. Um insulto chega até você, um problema aparece, uma pessoa tenta te provocar, uma notícia te decepciona, uma situação desperta medo ou raiva. O homem comum reage na hora, e ao reagir, entrega poder. O homem inabalável faz outra coisa. Ele pausa. Essa pausa pode durar 1 segundo, pode durar 3, mas é o suficiente para o cérebro sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de estratégia. Nessa pausa, ele pensa: isso depende de mim? Vale minha energia? Qual é a melhor resposta, não a mais rápida? O que essa pessoa quer provocar em mim? Por que isso está me atingindo? Esse microespaço silencioso é a origem de toda vitória interna. Quando você controla o impulso, você se torna imprevisível para os outros e confiável para si mesmo. As pessoas deixam de te manipular. Suas emoções deixam de te dominar. A vida deixa de jogar você de um lado para o outro.
O primeiro pilar dos homens inabaláveis é simples e brutalmente poderoso. Não seja comandado pelo que você sente na hora. Comande você o que fará com aquilo que sente, e é assim que a mente começa a ficar sólida. A segunda lei dos homens inabaláveis é uma das mais mal compreendidas do estoicismo, a indiferença estratégica. Não é frieza, não é apatia, não é ser alguém distante do mundo. É simplesmente ter inteligência emocional suficiente para não carregar nos ombros aquilo que nunca esteve sob seu controle. A maioria das pessoas sofre mais do que precisa porque tenta controlar o incontrolável. O que os outros pensam, sentem, falam, fazem, julgam, esperam, interpretam ou deixam de interpretar. É uma batalha perdida antes mesmo de começar. Os estoicos sabiam disso, por isso separavam tudo na vida em duas categorias: o que depende de mim e o que não depende. O homem comum reage como se tudo dependesse dele. Ele tenta agradar todo mundo, resolver tudo, entender tudo, salvar tudo, consertar tudo. Ele se desgasta emocionalmente e ainda fracassa, porque o mundo não obedece às suas expectativas. O homem inabalável, por outro lado, carrega apenas o que é dele: suas escolhas, sua postura, seu comportamento, sua resposta, seus valores, sua disciplina. O resto é vento. Quando alguém tenta te diminuir, isso não depende de você. Quando alguém te critica injustamente, isso não depende de você. Quando alguém não te dá valor, isso não depende de você. Quando a situação foge do plano, isso não depende de você. E se não depende de você, não merece sua paz. A indiferença estratégica é escolher onde colocar sua energia mental. É parar de desperdiçar força com ruído, drama, expectativas irreais e tentativas de controlar outras pessoas. É abandonar a ilusão de que o mundo deve funcionar exatamente como você quer. Quando você aprende isso, algo muda profundamente. O mundo deixa de ter poder emocional sobre você. Você não reage a tudo. Você não se ofende com tudo. Você não tenta provar nada. Você não tenta agradar todo mundo. Você simplesmente age de acordo com seus princípios e segue. Ser inabalável não é ser perfeito, é ser seletivo. É olhar para o caos ao redor e dizer: isso é meu, isso não é, e só carregar o que estiver na primeira parte. Essa habilidade sozinho já poupa metade dos seus sofrimentos. A terceira lei dos homens inabaláveis é a base de todas as outras: a estabilidade interna. Um homem só é sólido quando o centro da sua vida está dentro dele, não fora. Quando suas emoções, suas decisões e sua paz não dependem do humor das pessoas, do comportamento alheio ou da instabilidade do mundo. A verdade é simples. O mundo sempre foi caótico, imprevisível, injusto e desafiador. O erro moderno é acreditar que, para ficar bem, tudo ao redor precisa estar bem. Os estoicos sabiam que isso era impossível. Por isso, treinavam a mente para ser a única coisa estável dentro de um ambiente instável. Enquanto a maioria tenta controlar o exterior, o homem inabalável fortalece o interior. Mas como construir essa estabilidade? Primeiro, consciência. Você só domina aquilo que enxerga. Perceber seus próprios pensamentos, padrões, impulsos e gatilhos é o início de tudo. Sem consciência, você é escravo das emoções. Com consciência, você começa a liderá-las. Segundo, rotina mental. Assim como um corpo forte nasce da repetição, uma mente forte nasce da prática. Reflexão diária, journaling, meditação, leitura filosófica, tudo isso constrói terreno firme. O caos externo perde força quando existe estrutura interna. Terceiro, valores imutáveis. Quem não tem valores se perde na primeira tempestade. Quem sabe o que defende, como age e o que não negocia, permanece firme mesmo quando tudo parece cair. Os estoicos não eram guiados por opinião, mas por princípios. Quarto, aceitação da realidade.
A estabilidade não é negar dificuldades, mas aceitar o que existe e agir sobre o que pode ser mudado. Aceitar não é se render, é parar de brigar com o que já aconteceu para direcionar energia ao que ainda pode acontecer. Quinto, distanciamento emocional. Isso não significa frieza, significa não se afogar no turbilhão emocional dos outros. Você pode sentir, mas não precisa ser dominado. Você pode se importar, mas não precisa se desesperar. Quando você constrói estabilidade interna, algo extraordinário acontece. O mundo deixa de te empurrar. Os problemas deixam de te derrubar. As pessoas deixam de te controlar. Os imprevistos deixam de te desestabilizar. Você se torna alguém que permanece de pé enquanto todos os outros se agitam. E esse tipo de força é raro, é respeitado, é admirado, é o coração da mente inabalável. A quarta lei dos homens inabaláveis é o pilar silencioso que sustenta sua dignidade, o autorrespeito inquebrável. Antes de exigir respeito do mundo, o homem inabalável se respeita. Antes de querer ser valorizado, ele se valoriza. Antes de esperar reconhecimento, ele reconhece sua própria grandeza interna, não como arrogância, mas como padrão. O erro de muitos homens hoje é simples. Eles colocam o próprio valor na mão dos outros. Buscam aprovação, atenção, validação, aplauso. Quando recebem, se sentem fortes. Quando não recebem, desmoronam. Um homem assim não se sustenta por si mesmo. Ele é construído com o material mais frágil que existe, a opinião alheia. O estoico entende que o valor real vem de dentro para fora, não o contrário. Mas como construir esse autorrespeito inquebrável? Primeiro, padrões. Um homem se mede pelo que tolera. Se você tolera desrespeito, você se rebaixa. Se tolera preguiça, você se enfraquece. Se tolera migalhas, você se acostuma a viver pequeno. Padrões internos altos significam que você decide o que aceita e o que nunca aceitará novamente. Segundo, coerência. Autorrespeito não existe sem consistência. Quando você diz que fará algo e faz, você acumula força. Quando promete e cumpre, você se torna confiável para si mesmo. A pior traição não é a dos outros, é a que você comete contra sua própria palavra. Terceiro, limites. O homem inabalável não precisa gritar, ameaçar ou justificar. Ele apenas estabelece: isso não passa da minha linha. Limites claros eliminam abusos, manipulações e desordens. Quem não tem limites é facilmente controlado. Quarto, independência emocional. Autorrespeito não combina com dependência psíquica. Você pode amar, trabalhar em equipe, conviver em sociedade, mas sua identidade não depende disso. Você não implora, não mendiga atenção, não negocia sua dignidade para ser aceito. Quinto, autovalidação. Os estoicos sabiam: se você precisa que o mundo diga quem você é, você nunca terá paz. O homem inabalável define seu valor antes de sair de casa. Os outros apenas confirmam ou ignoram, mas não decidem nada. Quando você pratica o autorrespeito inquebrável, algo muda profundamente. Você para de correr atrás do mundo e o mundo começa a ajustar o comportamento ao seu redor. Pessoas te tratam melhor, situações te afetam menos, ofensas perdem força e você passa a caminhar com uma presença que poucos têm, a presença de quem sabe exatamente quem é e jamais aceita menos do que merece. A quinta lei dos homens inabaláveis é uma das mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma das mais subestimadas: o silêncio como força. Na sociedade barulhenta de hoje, quem fala alto costuma parecer forte, mas essa força é ilusória. Barulho não é poder, pressa não é autoridade, impulso não é liderança. O homem verdadeiramente inabalável domina o oposto, a arte de falar menos e perceber mais. Os estoicos não valorizavam discursos longos, valorizavam presença,
valorizavam clareza, valorizavam mente estável. E nada revela mais estabilidade do que a capacidade de permanecer em silêncio enquanto todos se perdem no ruído. O silêncio do homem inabalável não é passividade, é estratégia, é leitura, é domínio do próprio terreno mental. Quando você fala pouco, você entrega pouco. Você não mostra fragilidade, não expõe insegurança, não revela pressa. O mundo moderno obriga as pessoas a preencher cada segundo com palavras, por ansiedade, por ego, por medo de parecer fraco. Mas quando você consegue sustentar o silêncio, a dinâmica muda completamente. Primeiro, o silêncio te coloca no papel de observador, e o observador sempre tem vantagem. Enquanto todos reagem, você analisa quem está inquieto, quem está tentando manipular, quem está tentando impressionar, quem está tentando esconder algo. Você enxerga intenções que ninguém mais nota. Segundo, o silêncio cria presença. Quando você não corre para responder, não se apressa para argumentar, não tenta provar nada, sua calma domina o ambiente. A pessoa que controla o próprio ritmo controla a situação. O silêncio é a forma mais visível de autocontrole. Terceiro, o silêncio desconcerta. Pessoas que dependem de reação, manipuladores, agressivos, ansiosos, perdem a força quando você não alimenta o jogo delas. Elas começam a se revelar. Elas falam demais. Elas se contradizem. E enquanto elas se desorganizam, você permanece firme. Quarto, o silêncio dá peso à sua fala. Quando você finalmente decide abrir a boca, cada palavra é percebida como importante. Você não fala por impulso, você fala por escolha. E tudo que é intencional ganha respeito. Quinto, o silêncio te protege. Ele impede que você diga algo que não deveria. Ele impede que você entregue o seu emocional. Ele impede que você reaja no calor do momento. E no estoicismo, quem protege a própria mente protege tudo. Ser silencioso não é ser distante, é ser estratégico, é ser observador, é ser inabalável. O homem que domina o silêncio domina a si mesmo. E o homem que domina a si mesmo domina qualquer situação. A sexta lei dos homens inabaláveis é simples de entender, mas difícil de viver. Clareza de propósito. Um homem que sabe exatamente para onde está indo se torna automaticamente mais forte do que 99% das pessoas ao redor. Por quê? Porque a maioria vive no modo automático, ocupada, cansada, sempre reagindo, sempre correndo, mas sem direção. Não é a falta de tempo que destrói um homem, é a falta de propósito. Quando você tem um propósito claro, sua mente se organiza. Suas prioridades se alinham, suas emoções ficam mais estáveis. E o mais importante, você para de se distrair com coisas que não te levam a lugar nenhum. A clareza de propósito é uma bússola interna. Ela diz, isso eu faço, isso eu ignoro. E essa distinção é o que cria força. Os estoicos entendiam que um homem sem direção é facilmente derrubado. Ele se irrita com qualquer coisa, se deixa levar por opiniões externas, muda de objetivo toda semana, vive ansioso. Mas um homem que sabe o que está construindo se torna imperturbável, porque tudo vira parte do caminho. E aqui está a chave. Propósito não é sonho. Sonho é abstrato. Propósito é aplicável. Sonho é desejar. Propósito é decidir. Seu propósito precisa responder duas perguntas essenciais. O que eu estou construindo? Não o que eu quero, mas o que eu estou construindo na prática. Algo concreto, uma carreira sólida, um corpo disciplinado, uma mente calma, um negócio, uma reputação de homem confiável. Seu propósito deve gerar movimento. Por que isso importa para mim? Se você não sabe o porquê, qualquer obstáculo vai te parar. Mas quando o motivo é forte, nada te derruba. Propósito sem raiz não resiste à pressão.
Quando você define essas duas respostas, 90% das distrações simplesmente desaparecem. Discussões inúteis perdem sentido, comparações deixam de importar, opiniões externas não te atingem. O prazer imediato perde força, porque você sabe o que vem depois. Clareza não é apenas foco, é proteção. Protege sua mente, seu tempo, sua energia. E a verdade é direta. Sem propósito, você é vulnerável. Com propósito, você é inabalável. Um homem com clareza de caminho deixa de correr atrás de tudo. Ele caminha firme na direção do que realmente constrói sua vida. A sétima lei dos homens inabaláveis é a base de toda a força interior: disciplina emocional. Não se trata de não sentir. Os estoicos nunca defenderam virar pedra. A disciplina emocional é a habilidade de sentir tudo, mas obedecer apenas ao que faz sentido. Um homem comum é arrastado pelas próprias reações. Fica irritado e explode. Fica ansioso e paralisa. Fica inseguro e se diminui. Ele vive reagindo ao que sente, e isso o torna frágil. O homem estoico faz o oposto. Ele percebe a emoção chegando. Ele entende o que ela significa e só então decide como agir. Essa distância entre sentir e agir é onde nasce o poder. Disciplina emocional não é reprimir, é dirigir, é transformar a energia bruta das emoções em ação inteligente. Raiva vira força direcionada, medo vira atenção e estratégia, tristeza vira reflexão e ajustes, ansiedade vira preparação. O caos emocional cresce quando você tenta lutar contra o que sente, mas diminui quando você observa, nomeia e decide. Perceber: estou irritado. Entender: por que isso me afeta? Dirigir: qual é a resposta mais sábia agora? Essa sequência transforma reatividade em domínio. Os estoicos ensinavam que nenhuma emoção é inimiga. O inimigo é agir sem pensar. Quando você se acostuma a respirar, pausar e analisar, o mundo deixa de te controlar. Você para de reagir como alguém sendo empurrado de um lado para o outro. A disciplina emocional cria estabilidade interna. Você não vira uma bomba prestes a explodir. Não vira alguém inseguro tentando agradar todo mundo. Não vira refém de carências, ciúmes, impulsos ou medos. Você se torna um homem que governa a si mesmo, e quem governa a si mesmo não é governado por mais ninguém. No fim, a disciplina emocional é a prova de maturidade. É o que separa um adulto consciente de um garoto reativo. É o que transforma um homem comum em alguém respeitado. Quando você domina suas emoções, você domina suas ações. E quando você domina suas ações, você domina seu destino. As três últimas leis formam o fechamento da mentalidade dos homens verdadeiramente inabaláveis. São simples, diretas, mas poderosas o suficiente para moldar todo o seu destino. Lei 8. Simplicidade estratégica. Os estoicos entendiam que a vida não é vencida pelo excesso, mas pelo foco. Quanto mais coisas você tenta carregar, mais fraco você fica. O homem inabalável escolhe poucas prioridades e elimina o resto. Ele sabe que complexidade cria confusão e confusão tira poder. Simplicidade não é viver pouco, é viver melhor. É identificar o essencial, cortar o ruído e manter a mente limpa. Quem vive sobrecarregado nunca tem força. Quem simplifica, domina. Lei 9. Responsabilidade total. A lei que separa homens de verdade de vítimas eternas. Um homem inabalável assume tudo que está sob seu alcance. Seus erros, suas falhas, seus hábitos, suas escolhas. Ele não procura culpados, não espera salvadores. Ele entende que assumir responsabilidade é assumir controle. Se a culpa é sempre do mundo, você nunca muda. Se você assume sua parte, você se transforma. A responsabilidade total é a chave do poder interno, porque devolve para suas mãos aquilo que sempre foi seu: o comando. Lei 10. Constância diária. Nenhum poder dura se você não repetir.
Constância é o que separa disciplina temporária de transformação permanente. O estoico não busca resultados imediatos. Ele busca o hábito. Ele aparece todos os dias. Ele cresce aos poucos e, justamente por isso, cresce para sempre. Constância é a vitória silenciosa. É a soma de pequenas ações que, com o tempo, constroem algo indestrutível. Sem constância não existe respeito, não existe evolução, não existe força real. A tríade final dos inabaláveis fecha assim: simplifique o que pesa, assuma o que é seu, repita o que importa. Quando essas três leis entram na sua vida, você deixa de ser levado pelos ventos e passa a ser o homem que caminha firme, consciente e inabalável rumo ao próprio destino. Chegando ao fim dessas 10 leis, fica claro que ser inabalável não é um talento raro, nem um privilégio de poucos. É uma construção. É o resultado direto de pequenas escolhas internas repetidas diariamente. O homem que domina o impulso, que pratica a indiferença estratégica, que mantém estabilidade interna, que preserva o próprio valor, que usa o silêncio como força, que age com propósito, que controla emoções, que simplifica, assume responsabilidade e permanece constante. Esse homem não é movido pelo mundo, ele move o próprio mundo. A filosofia estoica não transforma você em alguém frio, ela transforma você em alguém livre, livre da reação imediata, livre da opinião alheia, livre da pressão externa, livre das histórias que seus pensamentos inventam. Os homens inabaláveis não nascem prontos, eles se tornam. E você está nesse caminho agora. O que separa quem apenas ouve essas ideias de quem realmente muda de vida é uma decisão interna, praticar, escolher uma lei hoje e aplicá-la. Amanhã, repetir, e depois repetir de novo. A constância que você cultiva é a força que você carrega. A vida vai continuar testando você, mas agora você tem estrutura, clareza e poder interno para responder sem perder sua essência. Se você quer continuar fortalecendo essa mentalidade, mergulhando cada vez mais fundo na filosofia estoica e construindo uma versão mais firme, mais consciente e mais dominante de si mesmo, este é o momento de fazer parte da jornada de verdade. Se inscreva no canal agora e fique comigo nos próximos capítulos dessa evolução. Cada vídeo é um passo a mais na construção do seu eu inabalável. A escolha é sua, o caminho também. E a transformação começa quando você decide caminhar.